Shalom, povo de Deus, graça e paz a toda a igreja do Names World. Fala aqui ministro Rufino Valente novamente. Estou aqui para dar sequência do que é o nosso ensinamento sobre o batismo. Graças a Deus estamos aqui novamente. Deus nos cuidou, Deus nos protegeu, nos deu força, nos deu energia. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então deixa te encorajar pelo passo que você deu, pela libertação que você decidiu que haja na tua vida. Existem vários tipos de libertações. A libertação que você pode fazer através de um espírito que você tem. Existem algumas pessoas que antes do batismo já tiveram problemas, chamaram por um pastor. E esse pastor veio, orou por ele e as coisas começaram a andar. Essa é uma libertação, mas só que é uma libertação limitada. A libertação maior é você aceitar Senhor Jesus Cristo na tua vida como Senhor e Salvador. Essa é a autoridade pessoal, individual, a autoridade mais alta. É como se fosse te emprestarem uma chave do carro para você andar com o carro. E a libertação de aceitar Jesus Cristo é de você receber o carro e a chave se tornar tua. Andar quando você quer, sair quando você quer, usar o carro quando você quer. Aleluia! Então você deu um passo maior. Deus abençoe a tua vida e que a luz do Senhor que iluminou o teu coração a partir do momento que você pensou que agora é o meu tempo, agora é o meu momento, agora é a minha estação. Eu quero aceitar Jesus, eu quero andar com o Senhor Jesus Cristo para uma nova estação. Deus seja louvado. Deixa também dizer ao nosso líder, profeta Patrício Noé, que neste momento se encontra na América, Brasil. Deus seja louvado pela vida do homem de Deus, pelo suporte, pela força e pela revelação constante sobre a igreja. É um guardião da igreja do Senhor Jesus Cristo pela graça do Senhor. Existem guardiões. Gedeão foi um guardião de sua família, guardião de um povo. Existem guardiões, pessoas que estão protegidos através de homens que Deus estabeleceu. O profeta Patrício é um dos homens que tem sido guardião desse grande ministério, que é o Ministério Mundo do Names Internacional, o mundo inteiro. Muito obrigado, líder, pela oportunidade que nos concedeste de poder estar aqui, de ensinar o povo de Deus. É uma grande responsabilidade. Não é fácil um homem de Deus, pelo conhecimento que ele tem sobre a igreja, sobre as ovelhas e pela responsabilidade, os desafios, as lutas que ele tem vivido através dessa obra, e dar para alguém ensinar a sua igreja não é, na verdade, um privilégio apenas, é uma responsabilidade e, na verdade, é uma consideração. Muito obrigado, homem de Deus, pela oportunidade. Então, vamos lá no que nos trouxe aqui. Gostaria de anunciar a você e apelar também que a tua liberdade do Espírito neste momento é muito importante, porque estamos a falar sobre o batismo. O batismo se remete a um início das coisas espirituais. Jesus Cristo que nós adoramos, Jesus Cristo que nós cantamos, Jesus Cristo que nós clamamos. Se tu entras na tua casa, não vais lhe encontrar num cadeirão de forma física, lhe dá comida, ele vai comer, lhe dá bebida, ele vai beber. Jesus Cristo é uma pessoa espiritual. Você não consegue lhe ver nas ruas de forma física. Ele está no ramo do Espírito. João capítulo 4 diz que Deus é Espírito. Convém aqueles que o adorem o Espírito em verdade. Então, se até o cantar em Espírito em verdade, quanto mais ouvir a palavra daquele que vem de Deus, é mais espiritual ainda. É muito espiritual. Então, a tua vocação, a tua concentração neste momento é o alvo principal. Deus te abençoe, você que está presente, você que trouxe o teu bloco de anotações, você que trouxe a tua caneta. Deus te abençoe. As palavras voam, mas as escrituras, elas ficam. Hoje vamos falar sobre os tipos de batismo. Na lição passada falamos sobre o batismo, introduzimos o que é o batismo de uma forma simplificada. Hoje vamos dar sequência dos tipos de batismo.
Glória a Deus. Glória a Deus. Quero que você fique mesmo muito atenta para poder anotar cada passo daquilo que vamos ensinar, porque o ensinamento do batismo é o único, mas ela define, dá luz da onde você vai e da onde você está se conectando. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Tipos de batismo. Pega a tua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 38. Por favor, manda para mim na tela essa referência bíblica. Marcos capítulo 10, versículo 38. Vocês vão fazer leitura comigo, acompanha na tua Bíblia. Mas Jesus lhe disse: não sabeis que pedis, pois vós bebeis o cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? É uma pergunta. Existem vários tipos de batismos. Vários tipos de batismo. Tu podes ficar chocado em encontrar alguém que está a ser batizado no fogo. Eu uma vez estava na internet e vi um vídeo de alguém que estava a ser batizado. Essa pessoa tinha que ser descalçado e tinha que colocar uma fogueira e era colocado a pessoa no fogo para pisar o fogo. Se ele resistisse àquela dor, ele seria batizado pelo fogo. Esse é um tipo de batismo. Mas aqui em Marcos, capítulo 10, ela diz que Jesus foi batizado. Conforme foi batizado, ele fez uma pergunta: se vocês bebem o mesmo cálice que eu bebi, também têm de ser batizados? São batizados como eu sou batizado? Pela primeira vez, o batismo na Bíblia foi realizado pelo profeta João Batista. Foi feito no Rio Jordão. No Antigo Testamento não existe relatos de batismo. O batismo começou no Novo Testamento pelo profeta João Batista. Para você que está a escrever. Pela primeira vez, o batismo ocorreu pelo profeta João Batista. Não existe batismo nenhum no Antigo Testamento. O batismo começou no Novo Testamento através do profeta João. Portanto, existem dois tipos de batismos que estão descritos na Bíblia, que são o batismo das águas e o batismo do Espírito Santo. Sobre definição. Batismo das águas. Pega a tua Bíblia, Mateus capítulo 3, versículo 6. Aí vais encontrar o batismo das águas como definição. Por favor, manda para mim na tela. Mateus 3, versículo 6. Ela diz: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O João Batista foi a pessoa que realizou o batismo das águas. Conforme ele disse: eu vos batizarei nas águas, mas haverá aquele que há de vir que vos batizará no Espírito. Então, o batismo das águas é apenas para a confissão dos pecados e o arrependimento. No batismo da água é o batismo pelo qual o homem começa a se desconectar da sua velha natureza e aceitar Jesus Cristo e confessar o seu velho eu.
No batismo das águas é o batismo pelo qual o homem começa a se conectar o seu coração para com Deus. No batismo da água é onde se encontra a aproximação de homem para com Deus. Na vez passada falamos sobre a atitude de João perante ao batismo. Você viu João com uma atitude de grosseria diante de algumas pessoas que viram para ser batizado nas águas. Mas como o batismo das águas, ela tem um critério de arrependimento. João Batista expulsou as pessoas que vieram ser batizados sem atitude para o arrependimento. Porque o reino dos céus está presente no batismo das águas, e ela entende que a pessoa que tem que ser batizado pelas águas é a pessoa que tem que vir com o posicionamento do arrependimento. Arrependimento significa o quê? O arrependimento significa a mudança de mentalidade. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependai-vos, arrependai-vos, pois chegou o reino de Deus. Mas o que é mudança de mentalidade? O que é mudar? Mudar significa substituir a mente. O homem é aquilo que ele pensa. Muitas pessoas cometem pecado porque as suas mentes estão formatadas de pecado. O pecado de adultério começou como? Porque viram outras pessoas adulterando. As pessoas começam a vestir-se com roupas curtas, com roupas atraentes, excitantes, sensuais. Por causa de quê? Da globalização. Romanos 12, capítulo 2. Não se conformai com este mundo, mas sede transformados com o quê? Pela renovação da vossa mente e pela palavra de Deus. Quer dizer o quê? Nós temos uma formatação no mundo que você encontra pessoas cometendo crimes, pessoas matando, pessoas fornicando, pessoas fazendo diversos pecados e abominações. Então, é uma formatação que você encontra no sistema mundial. Então, o batismo das águas, ela procede à confissão dos pecados primeiro. Antes de você passar pelas águas, é necessário você fazer a confissão dos teus pecados. A confissão dos pecados significa o quê? Significa você pegar os teus pecados e você expor ela. A exposição significa matar, anular, sem poder. Um pecado escondido, um pecado guardado é um pecado forte. Tudo que você conserva, ela fica e ganha vida. Quando você pega um fresco, coloca na geleira, ela fica lá bem guardada, ainda que fica por um mês na geladeira, ela vai continuar viva, forte, saborosa. Então, um pecado guardado é um pecado vivo. Por isso é necessário você confessar os teus pecados. Dizer que eu já matei, eu já roubei, isso está no meu coração, eu já fiz isso. É muito grave, mas eu fiz, infelizmente. Mas eu reconheço que já não sou mais esse antigo homem. Eu sou um novo homem. Eu quero ser um novo homem. Eu quero deixar essa vida, a razão pelo qual estou a expor esse homem velho. Aleluia. Então, a confissão do pecado é o primeiro quesito dentro do batismo das águas. E o segundo quesito no batismo das águas é o arrependimento. O arrependimento. Se eu roubava, a partir de agora eu tenho que deixar de roubar. Se eu matava, eu tenho que deixar de matar. Se eu era um adulteiro, eu tenho que deixar de adulterar. Se eu era um fornicador, eu tenho que deixar de fornicar. É uma decisão que procede antes de você entrar nas águas. O teu coração deve estar assim. Porque João Batista reagiu apenas da informação do reino dos espíritos. Existem muitas pessoas que entram pelas águas, mas os seus batismos são nulos quando não se encontram esses dois critérios. Quando você entra nas águas sem o teu coração com confissão e arrependimento, você foi banhar.
Muitas pessoas banharam. Essa é a razão pelo qual nós, o Ministério do Names World, nós não fazemos batismo, não doamos, não damos batismo às crianças. Porque o batismo é o engajamento de uma boa consciência. É um ato individual. O que uma criança vai confessar? Qual é o arrependimento que a criança vai ter? Qual é a consciência ativa que uma criança tem? A responsabilidade que ela tem pelos seus atos para que seja batizado pelas águas? Não há possibilidade de uma criança ser batizado pelas águas. Não estou a mencionar nenhuma igreja aqui que faz isso. Só estou a dizer que nós, o Ministério Mundo do Names, nós não batizamos crianças. Crianças não podem ser batizadas. Aleluia. Diga glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Diga, homem de Deus, avança. Lachatelahandô para a cruz. Para os que estão a escrever, escrevam também. Eu dei aqui um exemplo que é muito interessante. Para a construção de uma casa nova, existe um pormenor que é muito importante para construir uma nova casa. Tu não constróis primeiro uma nova casa sem a destruição da velha casa. A construção de uma nova casa, ela depende da destruição de uma velha casa. Por isso, quando entramos nas águas, o que acontece espiritualmente é que morremos na carne e nascemos no Espírito com Cristo Jesus Cristo. No Espírito com o Senhor Jesus. Então, para construir uma nova casa, a velha casa deve primeiro ser demolido, destruído, fazer um novo fundamento mais eficaz, mais forte, mais firme, com os materiais de qualidade para edificar uma nova casa em Jesus Cristo. Já te passei as escrituras, Mateus capítulo 3, versículo 6. Acho que podemos avançar. Podemos avançar. Também pode escrever o seguinte: o batismo é um ato de fé cristão. Portanto, é através do batismo onde os céus percebem o seu nível de decisão e engajamento com Deus. O batismo é visto como princípio de aproximação de consciência individual. Quer dizer, o batismo não é visto como um ato coletivo, é individual. Se o teu pai foi batizado nas águas, se o teu pai é um profeta, o teu pai é um pastor, se o teu pai é um bispo, se o teu marido é um profeta, é um pastor, é um ministro, não quer dizer que o batismo do teu marido será o mesmo batismo que vai funcionar ou que vai ter efeito na tua vida. O batismo do teu marido é o batismo dele. O teu batismo é o teu batismo. Ninguém pode ser batizado ou fui batizado pelos meus filhos, então o meu batismo traz a salvação dele.
Como algumas pessoas falam, minha mãe ora muito, minha mãe ora por mim, a minha mãe é minha intercessora. Bem amado, a salvação é individual. Por eu nascer numa família de pessoas que oram bastante, não qualifica a minha salvação. Por eu viver numa casa de pessoas que servem a Deus, fervorosa, que tem graça de Deus, não qualifica a minha salvação. Jeremias capítulo 31. Coloca na tela, faz favor. Jeremias 31, 29 até 30. Naqueles dias, nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes embotarão. Palavra do Senhor. É uma palavra muito poderosa. Há individualismo no reino dos céus. Se você comeu tua uva podre, verde, você que vai sentir. Nós aqui em África, os congoleses falam, vai sentir mingai. Fala mingai. Mingai. Azedo nos dentes. Você que vai sentir. Antigamente não era assim. Era dito, os pais comeram a uva verde, os filhos é que sentiram. Fala mingai. Já não será mais assim. Você morrerá pelos teus pecados. Eu fui batizado e você espera o teu tempo para ser batizado. Não, o meu pastor ora por mim, tudo bem. Ele vai orar por você. Mas se Jesus vier não encontrar o batismo das águas em você, bem amado, tu vais continuar com o teu mundo de dor que você tanto amava, e a dor se aumentará. A dor que estamos a sentir, a dor que estamos a sentir, a dor que estamos a sentir ainda não é dor. Isso não é nada. Isso é um carinho. Os terremotos que estão a acontecer, as guerras, são carícias ainda, são amassos. Profeticamente é isso que posso te falar. São amassos, são beijinhos das tragédias. Porque a própria tragédia a Bíblia fala sobre ranger os dentes. Ranger os dentes de dor. Mais vale tomar uma decisão na tua vida. Tomar uma decisão na tua vida. Então, o teu batismo é individual. É só para você. É a tua vida e a tua salvação. Vamos para o outro tipo de batismo. Qual é o outro tipo? Falei sobre 2 tipos. Quero ver se vocês lembram. Falei sobre batismo das águas e batismo do Espírito Santo de Deus. Manda para nós Atos capítulo 1, versículo 5. Atos capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque, na verdade, João batizou com água. Essa é a palavra que nós falamos. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Alejandro. Não muito depois destes dias. O João deu o batismo das águas. Todos nós recebemos o batismo da água. Todos nós recebemos o batismo de arrependimento. Quando você passa das águas, você já está arrependido. O reino já te aceitou. O teu coração já está puro. Mas há um batismo que você precisa. É o batismo do Espírito Santo.
Existem 3 efeitos que o batismo do Espírito Santo elas causam para nós. Primeiro procedimento, batismo das águas. Segundo, o batismo do Espírito Santo. Agora vamos no Atos capítulo 1, versículo 8. Manda para nós. Lara na soverenda. Atos 1, 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ponto número 1. O batismo do Espírito Santo, ela serve para relacionamento. Depois que você recebe o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre você, o Espírito Santo sela a sua presença na tua vida. Porque ele tem que garantir a tua proteção. Tem que garantir a presença dele dentro de você. Tem que garantir a expressão dele dentro de você. Por isso Jesus disse que quando o Espírito vier, vocês serão testemunhos. Você poderá falar sobre o Espírito de Deus. Você poderá expressar sobre o Espírito de Deus. Você terá o Espírito de Deus presente na tua vida. Ponto número 1, o Espírito Santo de Deus serve para relacionamento. Por isso que você encontra no mundo, algumas pessoas procuram, dizem que Deus não é real. Jesus não existe. Há tantos debates, por aqui, por ali, alguns ficam confusos com suas fés. Essas pessoas não entendem o que é o real batismo do Espírito Santo. Porque uma pessoa que foi batizada pelo Espírito Santo, ele consegue sentir a presença do Espírito Santo. Ele consegue sentir cheio de Espírito Santo. Quando ela começa a orar, ela sente segurança do Espírito Santo. Muitos que já viveram o batismo do Espírito Santo conseguem entender o que eu estou a falar. Quando você anda pelas ruas, você sente uma proteção divina sobre você. Você sente-se a ser acompanhado pelo Espírito de Deus. Você sente cheio, vestido e revestido. Ah, meu amado, essa nossa roupa que nós usamos é muito boa. Mas quando você está com o Espírito Santo, você sente parece que uma roupa de antibala. Como se fosse você inacessível pelo mal. Você inacessível pelo maligno. Assim que o Espírito Santo de Deus é aí. Ele confirma a sua presença. Ele confirma a segurança dentro de você. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo. Escreva também. O batismo do Espírito Santo é para fortalecer o relacionamento com Deus, e com este batismo sentimos mais próximos de Deus. Segundo, o batismo do Espírito Santo nos dá poder. No mesmo capítulo de Atos 1:8, disse: mas recebereis poder do Espírito Santo. Escreva. O batismo do Espírito Santo nos dá poder para o serviço do ministério, isso é tanto quanto importante
ao ponto de Jesus advertir os discípulos, dizendo para eles: não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Os discípulos foram as pessoas que acompanharam fisicamente, espiritualmente, geograficamente a presença de Jesus. O Pedro deitava, ouvia o coração de Jesus batendo, via Jesus orando, foi capaz de ver homens anciãos como Moisés e Elias no monte, viram Jesus transfigurados, expulsaram demônios, mas Jesus advertiu: não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Significa dizer que o ministério de um homem não pode ser realizado sem a presença do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo, ela te dá o poder para o ministério. O batismo do Espírito Santo, ela te dá o poder para poder acessar o mundo. Porque para os discípulos, a realidade deles era o ministério. O que eles faziam sair era o ministério. Mas você tem uma outra realidade. Quando você ia para o trabalho, havia forças daí no trabalho, forças na rua, forças em todo lugar. Eras atingida, podias ser morta, mas depois de você receber o batismo do Espírito Santo, você recebe o poder. Você é capaz, você é habilitada para sair e fazer as coisas, porque o Espírito Santo veio sobre você. A tua presença não é mais de fragilidade. O teu pescoço era um cajado dos demônios. Vêm, pegam assim, começam a te mexer. Você acorda. Sonhei. O teu pescoço é o cajado dos demônios. Depois do batismo do Espírito Santo, o teu pescoço não é um cajado dos demônios. A tua voz era zombada. Depois do batismo do Espírito Santo, o poder de Deus vem sobre você. Diga: eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Vamos no ponto número 3, e que é o nosso último ponto. Muito importante, muito importante, muito importante. O número 3. O batismo do Espírito Santo convence você do pecado. João 16, versículo 7 até 6. Por favor, manda para nós na tela. João 16. João 16, João 16, versículo 7. Eu vou ler para nós aqui. Leio em nome do Senhor Jesus Cristo. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. 8. Quando então ele vier, convencerá todo mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é a única pessoa capaz de convencer as pessoas do pecado.
Hoje você vai perceber qual é a razão pelo qual algumas pessoas não têm peso nas suas línguas para falar certas palavras, injúrias. Pessoas capazes de falar palavrões pesados. Eu ainda que não estava em Cristo no passado, existia palavras que pesava. Moralmente não tem senso, mas há pessoas que conseguem falar qualquer tipo de palavra e não sentem nenhuma culpabilidade. É a ausência do batismo do Espírito Santo. Nós podemos pregar, ministrar a palavra de Deus. Sei que você vê tanta gente na igreja, vai, ora, vai, ouve pregação e volta. Essa pessoa não ouve a palavra de Deus, ouve sons de versículo. Falta do batismo do Espírito Santo. A pessoa consegue sair com qualquer homem. Eu ouvi isso pela primeira vez no Brasil, que tem algumas pessoas que têm ficantes. Um homem e uma mulher não têm compromisso, só se encontram e saem, dormem, depois cada um vai no caminho dele, à vontade. E essa palavra não pesa, ficante de alguém, ficante. Isso não pesa. É fácil para ele. Por quê? Essa pergunta. A ausência do batismo do Espírito Santo, o homem não tem convencimento do pecado. Você vai notar que depois do batismo do Espírito Santo, existem coisas que você não vai ler nas Escrituras. Automaticamente você vai deixar. Eu me lembro, na altura quando a gente trabalhava no Ministério de Louvor, todos os sábados nós dormíamos na casa do homem de Deus, profeta Patrício. Na altura era no Kazenga, aqui em Angola. Todos os sábados dormíamos para nós orar. E tínhamos sempre um programa de culto para a gente entoar. Na altura eu tocava teclado. Deus abençoe todos os irmãos do Ministério Exército da Glória. Um ministério abençoado. Abençoado. Homens e mulheres cheios de graça. Pessoas que guardaram, sabe, santidade. Santidade. Podíamos dormir entre homens e mulheres com mente pura. E pela manhã foi? Ok. E pela manhã a gente tomava banho. Os rapazes tomávamos banho e íamos ao culto. Mas chegou uma altura que o Espírito de Deus, dentro de cada um de nós, sem ter nenhuma conversa, ninguém queria banhar mais em coletivo. Isso não é um princípio global, mas o Espírito Santo nos convenceu a não banhar mais um para com o outro. Na altura, o profeta de Deus ainda não foi consagrado. Era um ministro de louvor, era um irmão, cantava, todos nós cantávamos, tocávamos e tudo mais. Mas Deus nos convenceu a não tomar banho mais junto, a não ver a nudez um do outro. Por quê? O Espírito de Deus é tão profético que sabia da graça de cada um de nós e sabia que isso podia fazer com que alguma coisa pudesse acontecer, aquilo que se chama honra da graça. Essas coisas só são capazes de se perceber através do batismo do Espírito Santo. O bar que eu ia para beber, já não vou mais. Não consigo mais e os meus pés ficou pesada. Bebida que você bebia à vontade, a vida é boa. De repente, sem nenhuma ministração, você começou a sentir, já não é mais bom. A roupa que você usava até quase que tá nua, de repente
Os tecidos vão estar aumentando até passar os joelhos, sem ouvir nenhuma ministração. Isso é batismo do Espírito Santo. Esse é um procedimento que o reino do Espírito espera de você. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você começa a falar em novas línguas. O mistério de oração te é dada através do batismo do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você curva a tua cabeça agora e ora sobre Deus introduzir esse ensino no teu coração, a fim de que você perceba, que você entenda, que você medite nessa mensagem no teu coração, a fim de que traga arrependimento, que traga transformação no teu espírito e renovação na tua alma. Diga: Pai, obrigado pela tua palavra. Pai, obrigado pela tua mensagem de salvação no meu espírito. Venha no meio de mim, na minha casa, na minha família. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nada vai interromper a minha decisão. Nada vai interromper, mas pelo contrário, assim que tu começaste comigo nessa estação especial e importante da minha vida, Senhor, desenvolva comigo. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos. Deus nos abençoe. Se até aqui nós chegamos, é porque Deus nos ajudou. Temos mais uma sessão para a gente terminar e que vamos dar amanhã, no dia seguinte, para poder fecharmos nosso ensinamento. No dia 17, você terá o teu batismo. Deus te abençoe.